O Leão Amazonense aplicou uma goleada histórica, hein? O Paysandu 7-0, bora ver. A partida foi na Arena da Amazônia e logo aos 4 minutos o Nacional abriu o placar. Lançamento para o ataque, teve desvio, Matheus Capixaba foi enganado pelo toque da bola e não cortou. E a sobra ficou com o Renanzinho, que ajeitou e mandou no canto. 1-0 Nacional. Aos 7 minutos, o segundo. Escanteio pela esquerda. A bola teve desvio no primeiro pau. Foi escorada e o zagueiro Michel mandou para o gol. 2-0 Nacional. Aos 19 minutos, Renanzinho cobrou a falta da esquerda. O zagueiro Thiago desviou e a bola passou entre as pernas do goleiro Jean Drosny. Peruzão. E 3-0 Nacional, placar do primeiro tempo. Aos 7 da segunda etapa, a equipe de Manaus ampliou. Renanzinho agora deu uma de garçom. Ele lançou Rafa Marcos, que avançou e tocou entre as pernas do goleiro Jean Drosny. Bola no gol e 4-0 Nacional. Aos 9 minutos, uma saída errada do Paysandu. Kevin ficou com a sobra e soltou o foguete. O goleiro bicolor espalmou. Na sequência, Brian derrubou Hernani Brocador e pênalti. O próprio Brocador, aos 40 anos de idade, soltou o pé no meio do gol. 5-0 Nacional. Aos 27 minutos, o sexto, Vitinho tocou na direita com Bruninho, que cruzou. Vitinho chegou mandando para o gol. Não perca a conta. 6-0, Leão Amazonense. Nos acréscimos, o Nacional fechou o placar. Caio recebeu, chutou de longe, a bola desviou e entrou. Foi o placar final na Arena da Amazônia. Nacional, goleada, pode acreditar, 7, Paysandu 0. Zaire comigo aqui no estúdio. Zaire sextou meio assim, né, para o torcedor bicolor, porque esse 7-0 pegou mal aí pro Bicola. Bom dia para ti. Bom dia. Não está sob controle a situação hoje, Paula. Nada tranquilo, Marro. inclusive, né, Zaire? E o que se comentar, o que se dizer a respeito do que aconteceu? Aliás, uma tragédia, um tsunami, não é? Ontem lá na Arena da Amazônia, que vai entrar para a história aí de Paysandu. Eu acho que nem o torcedor mais pessimista de Paysandu e Nacional imaginaria esse placar, né, Zaire? Pois é, torcedor, bom dia para você que também já está acordado com fome de bola e que precisa ficar atualizado com as coisas do esporte. Por exemplo, o Corinthians estreou ontem à noite na Libertadores, lá em Buenos Aires, e ganhou da Platense por 2-0 na estreia também do técnico Fernando Diniz. Quem não se deu bem, 2 brasileiros na Sul-Americana, casos aí do Red Bull Bragantino, perdeu para o Carabobo lá da Venezuela, e no Rio de Janeiro, no Engenhão, o Botafogo não conseguiu passar pelo Caracas, também da Venezuela, placar final de 1-1. Mas voltando ao assunto do Paysandu, 0, Nacional de Manaus 7. É muito fácil a essa altura, não é? Você definir, ou pelo menos estabelecer aí responsabilidade para A, para B ou para C. Enquanto os garotos vinham dando conta do recado, não só aqui na Copa Norte, mas também no próprio campeonato regional, todos, né, se não todos, pelo menos a grande maioria, inclusive a imprensa, elogiava a política do Paysandu, era compulsória, não tinha jeito, não tem dinheiro para investir, e o caminho era exatamente apostar nos garotos da base. Claro que essa aposta tinha limite, e essa limitação ela foi atingida ontem à noite lá na Arena da Amazônia. O Nacional não foi olhado com o devido respeito. Equipe tradicional do futebol nortista da Amazônia, currículo nacional, campeão amazonense nas últimas semanas, com um time experiente de jogadores de rodagem, inclusive em nível nacional. Pois é, o Nacional não quis saber, ou não tinha por que se preocupar com a situação que vive hoje o Paysandu, lançando mão dos garotos, atuando na competição alternativa aí da Copa Norte. É claro que a dose
de atletas da base, ela extrapolou 8 jogadores do time que começou jogando ontem, praticamente o sub-20 do Paysandu, diante de um campeão amazonense dentro da Arena da Amazônia, um estádio de Copa do Mundo. Claro que estava deserto, estava quase que vazio ontem à noite, e o torcedor pouco influenciou no resultado da partida. Apenas aquela rivalidade histórica de amazonenses e paraenses, algum tumulto, alguma correria deu para se perceber nas arquibancadas do estádio. Mas a responsabilidade tem que ser dividida, hein? Entre a diretoria, entre a comissão técnica, né? Entre o torcedor, que também acreditou e não deve desacreditar. Esses garotos precisam ser preservados acima de tudo, hein? Preservar o emocional, a imagem desses garotos que estão voltando hoje para Belém com essa goleada histórica, jamais registrada na história também da Copa Norte, agora Copa Verde. Portanto, é preciso ter cuidado nas responsabilidades que serão transmitidas agora. Só os garotos falharam? Só o goleiro, o Giandrozzi? Não. Houve um planejamento que foi falho ontem, Sim, com essa dose excessiva de jogadores para começar uma partida. Bom, era da Copa Norte, era uma competição alternativa, mas pensando bem que poderia ter dosado melhor a escalação dessa equipe, como já o fizera no primeiro jogo contra o Guaporé, que perdeu lá em Rondônia. E não deixa de ser o nome da instituição, né, que está ali em jogo, que está ali em campo, disputando a competição. O presidente do Paysandu falou ontem, após a partida, para o companheiro Guilherme Guerreiro, que a delegação está chegando no final da manhã e haverá uma coletiva. Imaginei. O presidente do Paysandu dará uma coletiva, Imaginei exatamente uma satisfação para a comunidade bicolor, para essa tragédia que aconteceu ontem lá no estádio da Arena da Amazônia. Lamentável. Tomara isso não reflita domingo no jogo da Série C diante do Brusque. É isso, Paula. Zaire, até porque mexe, né, com o psicológico, não só, claro, do torcedor que ficou na bronca, mas de quem vai disputar também, porque já tem esse resultado negativo na conta.